vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Boa noite na paz de Cristo Jesus. Queremos agradecer você que tem curtido, compartilhado, também ideias, né, de assuntos para a gente conversar e debater. E é claro que você vai fazer seus comentários, né? Algumas coisas, quem sabe, em algum momento você não concordou com alguma coisa, ou você quer adicionar alguns comentários sobre os assuntos que a gente tem abordado aqui, e continue dando ideias, né? Quem sabe tem aí alguns assuntos que você acha importante para a gente debater no nosso podcast Bolsa de Mulher, né? E nós aqui com a equipe completa, né? A Josi, a Carol, o Maurício, né? Tem que ter alguém na mídia, né, gente? Tem que ter alguém na mídia atrás aí, né? Que arruma para nós nossos microfones, né? Que cuida da mídia para nós. Que Deus te abençoe, Maurício. É o nosso ouvinte mais assíduo. É, gente, é. Ele ri com a gente, às vezes ele faz assim, às vezes ele faz assim. Né? Ele também e ele também muitas vezes está nos bastidores também no nosso programa, né? Das Mães da Torre de Vigília. Dá até dica de tema, vários. Isso, é uma benção. Viu, gente? Aqui homens também participam. E ativamente. E são abençoados também. Você está procurando um menino solteiro aí, bem apresentado, trabalhador, homem de Deus. Ele me pediu para fazer isso, irmã Feliz. Pediu? Se não quiser deixar nos comentários que é público, manda na DM do Instagram. Isso, trabalhador, viu, gente? Trabalhador. Menino dedicado. Tá, deu, menos, bem menos. Não, hoje o episódio não é sobre Daqui isso. a pouco vamos pedir foto. Não é... Como é que é o nome daquele aplicativo de relacionamento? Tinder, não é Tinder Gospel não isso é aqui. Tinder. Não. Vai orar, Maurício. Vai orar. Vai orar. O joelho. Mas o podcast de hoje, gente, o nosso bate-papo não é sobre o Maurício, tá, gente? Mas deixa é isso sobre, para outro dia. Deixa para outro momento. Mas é sobre entendendo o nosso chamado, né? Porque até eu estava conversando com as gurias que já, como a gente trabalha com liderança, né? Muitas pessoas nos procuram e às vezes até me surpreende que são pessoas que já estão há 20, 30 anos, né, na casa do Senhor e ainda não tem bem definido o seu chamado, né? Qual é o meu chamado, meu ministério? Eu não entendi bem ainda, parece que eu não me encontrei ainda no corpo de Cristo. Eu até fiz algumas anotações hoje pensando sobre isso. Todos nós temos o nosso primeiro chamado, né? Que é chamados para a salvação, né? Primeira coisa que Jesus faz, e quando vai para o Mar da Galileia e chama Pedro, Tiago e João, ele diz: vem, eu vou fazer vocês pescadores de almas. Mas para que eles fossem pescadores de almas, eles teriam que caminhar com Jesus. Eles teriam que conhecer o propósito da vinda de Jesus. Eles teriam que conhecer melhor e mais sobre o amor de Deus. Então, primeiro nós somos chamados para a salvação. Um dia nós reconhecemos que eram pecadores, que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nosso primeiro chamado foi qual? Falarmos desse Jesus que nos salvou. E as primeiras pessoas a serem atingidas pelo nosso testemunho é a nossa família. Aqueles que não conhecem a Cristo, nossos familiares, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola.
E também depois nós somos chamados para servir ao Senhor Deus dentro da casa do Senhor. Só que todos nós nascemos com talentos naturais. Todos nós temos talentos. Ninguém pode chegar para mim e dizer eu não tenho talento nenhum. Todos nós temos talentos. Quando alguém nos procura, né, para falar sobre isso, eu sempre pergunto: o que você gosta de fazer? Qual é o teu talento natural que você nasceu? Alguém vai chegar para mim, já aconteceu: ah, irmã Felícia, eu amo costurar. Então, esse teu talento, vamos transformá-lo em dom. Você pode servir a Deus conosco no trabalho das Dorcas. Nós precisamos de costureiras, né? Ah, irmã Felícia, eu amo cantar, eu gosto de louvar o Senhor. Venha fazer parte do coral geral da União Feminina. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor, né? Nós temos os nossos talentos naturais. Mas também o Senhor pega esses talentos naturais que nós temos e transforma eles em dons. Né? Como é que eu vou descobrir isso? Né? Como é que eu descobri? No meu caso, depois a Júlia vai falar, a Carol também. Eu venho de uma família católica, né? Isso eu já falei quando nos primeiros podcasts, que eu dei meu testemunho de como eu vim para Jesus. E com 14 anos de idade, eu comecei o meu ministério trabalhando com crianças. E eu sempre, desde muito nova, desde guria, eu sempre gostei dessa área do ensino, sempre gostei. E quando eu comecei meu ministério com crianças, que eu fui trabalhar, né, com o ensino da palavra, na ocasião não tinha seminário de escola dominical, trabalho da CPAD. E o que eu fui fazer? Quando eu percebi que eu gostava de fazer aquilo, que eu gostava de ensinar, de ministrar para as crianças, eu fui atrás de material. Se soubesse, na tal igreja, como eu fui, na igreja luterana, igreja batista, que davam aulas, né, para professores de crianças, eu fui atrás de material, eu fui comprar material, eu fui ler livros e me aprofundar para melhor trabalhar com crianças. Na época, gente, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Google, eu não tinha como ter essas pesquisas. E eu fui atrás e me aprofundar nesse meu trabalho ministerial. Então, com o decorrer do tempo, eu fui entendendo que o meu ministério era o ensino, que o meu ministério era a pregação da palavra e liderança. Porque eu, na realidade, eu liderava aquele trabalho com as crianças e eu fui atrás. E o que eu entendo? Né? Não sei se a Josi entende dessa forma, Carol, você que está atendendo, e Maurício. Quando eu quero fazer algo para Deus e eu começo a compreender o meu chamado para um determinado trabalho, eu vou correr atrás. Ai, irmã Felícia, meu desejo é pregar a palavra. Ok. Tá aí. Tem que conhecer a palavra. Como é que eu vou desenvolver esse meu ministério? Se você entendeu que teu ministério é esse, o que eu vou fazer? Primeiro, Josué, uma pergunta. Você é aluno da escola dominical? Sim. É o básico. É o básico. Não tem um curso teológico mais prolongado e completo do que a escola bíblica. E mais antigo que a escola bíblica dominical. Que você vai lá e a única coisa que você vai fazer é comprar a revista da escola bíblica dominical e frequentar a escola bíblica dominical. Hoje, nós temos na nossa igreja o curso Elim, né? Nós temos a escola bíblica de mulheres, né? Nós temos tantos trabalhos dentro da igreja hoje que nos proporcionam um aprofundamento teológico da palavra do Senhor. Então, eu quero exercer esse ministério, eu tenho consciência do meu ministério, que o meu talento, e eu tenho os dons que o Senhor me dá, mas eu também não posso simplesmente, vou cruzar meus braços, vou ficar esperando, ficar de boca aberta para o céu, esperando que as coisas entrem na minha cabeça, se eu não correr atrás. Então, para mim entender o meu chamado, primeiro, qual é o meu talento? Meus talentos naturais. Normalmente, quem é pregador, quem é ensinador, sabe se comunicar. É uma pessoa mais falante, mais comunicativa. E cada um
vai apresentando seus talentos, seus dons. Por exemplo, vamos para a Alfada, né? Na União Feminina nós temos o trabalho das Dorcas. As Dorcas nós temos a equipe da costura, mas tem aquelas irmãs, gente, que quando entra na cozinha tem mãos de, né? Não é as mãos de fada, né? Mas é mãos abençoadas, gente. Fazem, né, aqueles salgados. Nós temos uma aqui, gente, quando faz um cachorro quente. A Josi, quando vai para a cozinha também, lá tá a Josi. Maionese caseira. Maionese, olha aí, ó, tá vendo, né? Então tem aquelas irmãs que vão para a cozinha e gostam, amam fazer, né? Às vezes fazem, né, os salgados, fazem pães, fazem cuca. Gente, tu chega aqui na igreja, Jesus, aquele cheirinho maravilhoso, né? Tentando cultuar e aquele cheiro. E é uma forma de servir a Deus. Nem claro, todo mundo vai estar no púlpito, porque uma das coisas que a gente tem que pensar, assim, quando eu vou servir ao Senhor, eu tenho ministério, é serviço. Nós não podemos confundir com cargo. Muitas vezes a pessoa quer o cargo, mas não quer o serviço. Eu quero ser, né, diaconisa. Eu quero receber a bênção pastoral, colocar as mãos sobre mim, para você diaconisa. Tá, mas o que é diaconisa? Sabe o que é? É servir. Você vai ficar lá na porta, você vai receber as pessoas, você vai ajudar nas questões de limpeza, de mesa. É isso que o diaconato faz. Mas muitas vezes as pessoas confundem o servir com o cargo. Cargo ele tem para ter uma hierarquia dentro da igreja, né? Eu sou superintendente da União Feminina, quer dizer, eu sou aquela pessoa que vou, né, ajudar as irmãs a coordenar os demais trabalhos da União Feminina. Tem as dirigentes do coral, elas estão à frente do coral, são as dirigentes do coral. Tem as Dorcas, que vão comandar a cozinha, a parte da costura, vão nos ajudar também quando tem algumas questões de decoração. Nós temos também nosso bazar, nosso brechó, que as gurias cuidam, né, e trazem coisas bonitas e novas no bazar. As irmãs que fazem doação de roupas, né, para o nosso bazar. Tem as mães que trabalham, as mães na torre de vigia, fazem os programas de rádio, né? Então cada uma serve conforme o ministério que o Senhor deu a cada uma. E eu vejo pelo talento, porque, por exemplo, quando a gente vai da chamada de Pedro, né, o Tiago e o João, a gente fala muito do Pedro, né? Aí o Pedro era aquele que Jesus nem terminava a pergunta e já dava a resposta, né? A gente muitas vezes quer boicotar o Pedro. Sabe, Pedro, cala a boca, para de falar, pelo amor de Deus. Deixa o professor, pelo menos, terminar a pergunta. Né, Pedro? Pedro devia ser aquele colega chato. Né? Ele vai perguntar de novo. Tu outra vez, mas deixa os outros responder, Pedro. Fica quieto e tal. Aí, o que Deus faz com Pedro? Depois que Pedro é batizado com o Espírito Santo, quem é que se levanta no meio da multidão para pregar? Pedro. Não foi João, não foi o Tiago, não foi nenhum dos outros discípulos que não foi o Pedro, porque o Pedro, ele tinha aquele ímpeto de falar, ele precisava falar, né? Ele tinha coisa de falar e tal, pergunta, já respondia, enfim. E o Senhor faz o quê? Pega o Pedro, batiza ele com o Espírito Santo, aquele Pedro que negou Jesus, que depois que Jesus está na cruz, cadê o Pedro? Pedro não estava lá, o Pedro se mandou. Pedro não foi até a cruz. Aquele que pegou a espada e cortou a orelha do soldado, se escondeu quando Jesus foi para a cruz. Mas é o mesmo que se levanta. E mais de 3.000 pessoas se convertem a Cristo, né? Então eu vejo o chamado, o entendimento a partir do talento. E eu vou usar esses talentos para servir ao Senhor, né? Quando eu vejo jovens, né, estão lá no Facebook, Instagram, e estão lá fazendo e mexendo no celular, e mexendo. Gente, vamos usar isso para a glória de Deus. Vamos usar o Facebook para a glória de Deus, o Instagram, né? O Maurício aqui na comunicação. O que o Maurício faz, gente, eu nem entendo. Nem entendo, porque eu não entendo nada daquilo ali. Aquilo ali não é para mim. Eu entendo que quando eu tenho entendimento
daquilo que Deus me deu para fazer, eu vou entender qual é o meu chamado. Até as pra pessoas, servir. elas começam a comentar, né? Aquela pessoa que fala bem. Sim. As pessoas começam a comentar, nossa, como tu fala bem, imagina tu dando um estudo, imagina tu pregando. A pessoa que canta bem, alguém vai comentar, Sim. ou alguém que cozinha. As pessoas também começam a comentar e com isso tu começa a pensar, poxa, quem sabe eu realmente poderia fazer algo nesse sentido. Que nem muitas pessoas começam até a empreender por causa disso, né? Tem gente que às vezes recebe muito esse tipo de elogio. Nossa, o teu bolo é uma delícia. Sim. Daqui a pouco a pessoa para e pensa, eu podia transformar isso em dinheiro. Quem sabe em vez, né? Já que as pessoas gostam, eu tenho esse talento, eu vou lá fazer. Exatamente. E no reino é parecido. Se as pessoas começam a comentar, de repente tu tem que daí entender o teu chamado, que o chamado é de trabalhar. Sim, então, é serviço, pra é trabalho. Então tu pega isso que as pessoas dizem e tu pensa, olha, realmente, agora como é que eu posso fazer isso com um propósito, com um objetivo, né? Isso que tá vindo natural, agora eu pegar e quem sabe desenvolver melhor, né? Começar a pensar mais sobre isso de uma forma prática para poder servir, ajudar, tá ali usando aquilo que o Senhor deu. E também, às vezes, tem coisas que tu vai desenvolver ao longo da vida. Exatamente. Alguma coisa... Quantas vezes também a gente ouve de pessoas... Eu nem imaginava que eu podia fazer isso. Sim. E olha só, de repente tu vai estudando, vai pegando gosto, te junta com alguém que sabe fazer, a própria cozinha. Tem gente que já nasce com o dom. Tem aqueles que vão aprendendo com a prática. Porque uma questão sobre o chamado que eu penso é que tu tem que meter a cara também a fazer. Às vezes as pessoas acham que Deus vai mandar o seu profeta que vai me dizer o que eu tenho que fazer. E às vezes o negócio é tu pegar e chegar na igreja e dizer qual é a necessidade. Sim. E tu vai lá e começa a fazer. A gente teve aqui, eu tava lembrando do episódio com a missionária Adriana. Eu lembrei dela agora. Sim. A gente teve essa história com o pastor Pitã, enfim, Sim. com tantos contando como é que eles começaram. Eles começaram trabalhando. Qual é a Sim. necessidade? O que eu tenho que fazer? A Adriana, por exemplo, não sabia tocar instrumento. Foi lá e aprendeu a tocar por causa de uma necessidade. Então, às vezes, o teu chamado vai ser desenvolvido através da necessidade que o corpo tem. E que tu, com esse coração de servo, que não vai estar procurando um cargo ou simplesmente querer aparecer, tu vai dizer, nossa, eu acho que eu consigo aprender isso aqui, eu acho que isso daqui eu posso fazer. Daí tu vai lá e começa a servir. Isso vai se desenvolvendo, vai se indo. E assim, o começo, o meio e o fim, eles não são iguais, né? No sentido de, por exemplo, né? Como a mãe estava contando, ela começa com as crianças, mas depois ela não continua com as crianças. Vai ter o tempo que é com os adolescentes, vai ter o tempo que são com as mulheres. Então, algo que às vezes eu percebo, que esse assunto do chamado, ele é muito trabalhado com os adolescentes, por exemplo. Sempre tem algum retiro, alguma palestra que é o chamado. E às vezes fica tanto nessa coisa que eles piram de, meu Deus, eu tenho que descobrir, né? E daí eu vou fazer isso daqui e é para sempre isso daqui. Mas de realmente entender que às vezes tem fases, de repente tu tá fazendo uma coisa, vai ter um outro momento que tu vai estar em outra. Só que no passar do tempo tu vai vendo como tudo aquilo estava conectado. Como o aprendizado de um serviço que tu fez, né? De um servir na igreja, ele te ajuda a outras coisas. Tu tá ali fazendo o cachorro quente, ao mesmo tempo tu tá aprendendo a servir, a entregar ele para as pessoas, tu tá no caixa, tu faz isso, tu faz aquilo, tu vai entendendo toda a dinâmica do reino. E daí tu também começa a perceber, olha só toda a preparação que tem, né, antes. Porque às vezes a gente vem pro culto e pronto, né? Mas daí tu começa a pensar, nossa, olha todo esse preparo. Daí tu vê as pessoas orando antes, se consagrando. E tu começa a ter um entendimento melhor sobre o reino como um todo. Então, eu acho que o chamado é um chamado para trabalhar, né? Ninguém é chamado para fazer nada, né? Para ser levado nas costas, assim, não. É chamado para trabalhar, não acha que... Porque às vezes mesmo que tu tenha o dom, vai ter o esforço, né? Sim. Vai ter o sacrifício, às vezes, de um dia que tu queria estar em casa e tu não tá. Vai ter tudo isso. E o desenvolvimento enquanto tu serve. Talvez, né, a pessoa, ela tem o chamado para pregar num púlpito, mas ela não vai começar no púlpito. Vai ter antes, ela vai começar a perceber, nossa, as pessoas vêm me pedir conselhos, ou eu paro aqui para falar sobre a palavra, e nossa, como eu gosto de estudar e criar um esquema, né, que seria o sermão. Então tu vai percebendo em outras situações aquilo que vai te levar
ao futuro do teu chamado, né? E de acordo também com a necessidade, né? Porque se tu pensar na igreja, sempre vai ter necessidade de atuações de pessoas. Sim. E agora, enquanto tu falava, eu me lembrei de Samuel. A palavra diz que ele foi entregue no templo por Ana, e o que ele fazia? Ele servia lá o Senhor. Sim. Ele ia ministrando lá perante o Senhor. E aí tu olha para alguém que teve... Poxa, olha para a história de Samuel, né? Ele foi... profeta, Sim. ele foi juiz e ele foi sacerdote, um tríplice chamado. Sim. E aí tu via a necessidade, porque a Bíblia diz que era uma época em que a voz de Deus não estava sendo ouvida, ou melhor, não havia palavra de Deus, por conta do contexto que estava, o sacerdócio estava corrompido. Então Deus não estava falando porque a comunicação entre Deus e o povo estava, aquela linha de comunicação estava... Exatamente. E aí era uma necessidade. Ana, através da sua entrega, Deus supriu a necessidade que precisava daquele momento de quê? De um sacerdote. Só que daí ele está deitado um dia lá e ele ouve a voz de Deus. Aí Deus fala com ele a primeira vez, ele entrega o recado para ele vira um profeta. E aí ali a Bíblia diz que enquanto ele esteve vivo, as pessoas de todo Israel procuravam ele porque Deus usava ele para falar. E ele foi juiz, porque era uma época em que muitos povos afligiam o povo de Israel. Não tinha um rei, então cada um fazia o que dava na cabeça. Então Deus levantava juízes, ou seja, a necessidade que Deus tinha em contraste com alguém que está disposto a servir. Samuel não escolheu, Ana entregou, mas ele se entregou. Ele menino ainda, mas ele se entregou. Ok, Deus, eu vejo isso na vida dele. Eu tô aqui, me usa como tu quiser. Ok, eu preciso de uma voz profética. Tu tá pronto? Tô. Deus chamou, ainda que ele não sabia discernir no momento, ele mostrou o caminho, ele atendeu a voz do Senhor e atendeu o chamado. Eu preciso de um juiz para julgar as questões do povo e para proteger esse povo, libertar o povo. Eu tô pronto? Tô. Eu preciso de um sacerdote, porque o sacerdote de Eli, o sacerdócio através de Eli já era. Agora vai vir, vou precisar de outro sacerdote. Tu tá pronto? Tô. Então, se a gente entender e estiver disposto a servir, Deus também vai nos usar de acordo com a necessidade da obra. E aí, mas tem tanta gente. Não, mas tu tá pronto, tu tá disposto. Deus quer te usar. Deus vai te usar em N, como já foi falado aqui, em N áreas. Precisa ter alguém lá na porta. A gente já falou isso em outros programas. Um abraço, a recepção pode mudar a vida de alguém naquele culto. Precisa de quem está no altar também. Precisa de quem está lá ministrando. Mas precisa da irmã que fez a decoração. Às vezes ninguém valoriza, mas alguém estava ali. Isso é ministério, isso é chamado. Isso é usar o talento, né, irmã Felícia? Como tu falou. É o que eu sei fazer. Eu sei fazer uma maionese bem feita. Deus, eu vou fazer maionese aqui para glorificar teu nome. Abençoa essa maionese e vai. Então, assim, é disposição. Eu estou disposto a servir. Amém. Aí Deus vai encaminhando. Deus vai eu tô precisando de ti aqui, e vai te direcionando pro chamado. Eu acho que não é difícil, a gente que complica. Já dizia Thales Roberto, é fácil demais. Até porque às vezes a gente não entende situações, né? Porque, por exemplo, que nem vocês estão falando, né? Da necessidade. Né? Quando eu comecei meu ministério, a irmã me chamou para ajudar. Irmã Felícia, eu estou precisando de uma menina para me ajudar, né? Ali na favela, com as crianças e tal. Só que eu ajudar, a irmã ficou 3 meses e foi embora. E assim, do dia para a noite, eu me vi na frente daquelas crianças. Com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu me vi naquela situação. Aí disse, vamos embora, vamos fazer. E eu fui correr atrás de material, enfim, e fui fazer o trabalho. E até foi bem interessante que quarta-feira passada, né, um dos meus alunos, na época eu com 14, na época ele tinha 7, veio no culto aqui quarta-feira. Hoje ele é encarregado de uma congregação aqui de uma dos distritos aqui de Porto Alegre, e ele falando, e a esposa dele mesmo me diz, Felícia, ele canta os cânticos de criança que tu ensinou para ele quando era pequeno. E ele fala de detalhes da forma com que eu ensinava as crianças naquela favela, que ele lembra até hoje. Da forma como eu olhava para os olhos das crianças, a fisionomia de como eu contava as histórias e dramatizava para eles, né? E eu nunca imaginei que depois daquilo, né, o meu ministério foi caminhando, trabalhei com adolescentes, né, trabalhei no ciclo de geração, passei por secretaria, por tesouraria e tantos outros trabalhos para depois
né, eu me tornar esposa de um pastor presidente em que eu conheço um pouco de cada área. Então, eu sempre digo para as gurias, eu sei o que é trabalhar numa tesouraria, sei o que é trabalhar como secretária, eu sei o que é trabalhar com adolescente, eu sei o que é trabalhar com criança, porque eu passei por todos esses trabalhos e atividades, né? E a gente vê, por exemplo, a Josi falou sobre o Samuel, mas a gente vê a questão do Josué. Uhum. O Josué estava lá, ele era o quê? Ele era o comandante de guerra, né? Mas todo o tempo ele estava do lado de quem? Todo o tempo do lado de Moisés. Ele conversou com Deus face a face? Não. Ele entrava onde Moisés conversava com Deus? Não. Ele recebeu os tábuas da lei? Não. Mas ele estava todo o tempo do lado de Moisés. No momento em que Moisés tem que entregar a liderança, quem é que assume a liderança no lugar de Moisés? Não foi Arão. Não foi nenhum daqueles homens que estavam perto de Moisés e que eram os conselheiros do povo. Foi Josué. Porque Josué todo o tempo estava do lado de Moisés, observando Moisés, vendo a forma da liderança de Moisés, ouvindo Moisés, foi obediente, né, ao comando de Moisés, foi um dos homens que ao entrar na terra prometida não teve medo dos gigantes, se posicionou junto com Caleb, né? E Deus chama Josué para liderar no lugar de Moisés. E diz, olha Josué, do jeito que eu estive com Moisés, eu vou estar contigo. Eu vou te capacitar. Então, a gente tem que entender que nós, por nós mesmos, não temos capacidade. Quem nos capacita é Deus. Quem abre a palavra para nós, quem fala conosco é o Espírito Santo, que vai nos dirigindo. A gente lê a palavra, parece que a palavra vai se abrindo na nossa frente, né? O Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Então, a gente tem que entender que o chamado é serviço. E é interessante agora, né, pensando em Moisés e Josué, Moisés escolhe aquele que estava mais perto e que ele sabia, não, olha só como ele me acompanhou, olha só como ele observou. Moisés devia pensar, né? Eu via a forma que ele me olhava, ele observava tudo que eu dizia. Eu via a forma que ele conduzia as outras questões, né? Então, acho que uma das questões do chamado é tu ter a humildade de aprender, de ir pro lado das pessoas que já estão fazendo, né? De repente tu pensa, nossa, eu quero cantar, eu quero ter a oportunidade de cantar. Bom, senta do lado de quem já faz isso. Porque cantar é uma coisa, agora tu levar os outros em adoração é outra, né? Porque a gente não está falando aqui de meros trabalhos, a gente está falando de realmente de obra, né? Chamar de Deus, né? Então, não é a questão de estar ali porque quem é visto não é esquecido, não é isso, mas tu está ali porque tu quer aprender, porque tu quer saber como é que é, porque tu quer perguntar, tu quer andar com essas pessoas, né? E acho que aí já ajuda muito também a entender o chamado e, se tu já sabe, a ir desenvolvendo. Exatamente. Deus muitas vezes nos coloca em situações para nos ensinar algumas coisas, né? O próprio Moisés, né? O Moisés, olha quem era o cara, até os 40 anos de idade. Olha onde ele vai parar. Dá uma virada na vida dele. Uma guinada assim que E parece que para baixo, né? Parece que é ruim, mas não. Agora, o Moisés deve pensar, agora você acabou para mim, né? Olha onde é que eu estava, onde é que eu vim parar, deserto. Do palácio ao deserto. Cuidando de ovelha, que cuidar de ovelha não é fácil. Daqui para frente, só para trás. Aí Deus ficou treinando Moisés 40 anos. A gente tem que pensar a ovelha teimosa para que lidar com muitas vezes Deus nos tira de uma situação, gente, não sei se vocês concordam comigo, nos tira de uma situação e nos coloca em outra, que a gente pensa, pô, agora acabou, já era, agora vou ficar eu aqui nesse deserto com essas ovelhas rebeldes, uma com um lado, outra com o outro, e correr, pegar, juntar tudo, né? Enfim. E Deus pega ele 40 anos depois, já com 80 anos de idade, agora eu vou te dar umas ovelhas rebeldes para te cuidar. Que tu vai sentir saudade das outras. Tu vai sentir saudade desse deserto, vai sentir saudade do jeito, vai sentir saudade de tudo isso. Quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço neles e olha... Eu vou te botar no meio de um povo que tu vai ter que ter uma paciência, tu vai ter que exercer essa tua mansidão. Então eu digo assim, que muitas vezes Deus nos coloca em algumas situações
nos preparando para aquilo que Ele tem para nós. Né? São experiências. Muitas vezes, Deus te coloca do lado de lideranças, né? Quantas, né, pessoas ficaram ao lado da Josi, do Tiago, enquanto superintendentes, né, dos jovens? Quantas mulheres estão em volta da minha liderança, ou esposas de encarregados, ou das demais, né? Muitas vezes é Deus te preparando para daqui a pouco tu exercer outros cargos dentro da igreja, que nada mais são que serviço. Eu sempre digo, quanto Deus mais nos dá, mais nós vamos ficar devedores para o Senhor, né? Porque a gente sabe que ser líder não é fácil, né, Josi? Meu Deus. Porque a gente lidera pessoas com diversas personalidades, diversos jeitos, né? Então, é claro que Deus se agrada quando a gente deseja. Se você deseja ser líder de um departamento, se você deseja ser pregadora, ser uma missionária, né? Deseja ser uma professora de escola dominical, trabalhar com crianças, com adolescentes, claro que Deus se agrada, né, da gente buscar os dons, buscar colocar os talentos diante do Senhor. Mas a gente tem que entender que o maior chamado é servir. O próprio Senhor Jesus se tornou servo, né? Então nós temos que entender, o servir está muito acima de qualquer cargo que a gente tenha dentro da casa do Senhor. Mas o nosso chamado é servir a Deus e buscar servir a Ele melhor e mais intensamente, buscando a Ele através da sua palavra, lendo bons livros, orando, buscando a Deus. E se eu buscar o Senhor, vai ter um momento que Deus vai abrir os nossos olhos para aquilo que realmente Ele nos chamou. E a gente vai saber qual é o nosso lugar dentro do corpo de Cristo. Mas mais do que isso, se coloque à disposição. Né, chegar, olha, irmã Josi, né, do que eu posso ajudar? Eu sei que você coordena, né, toda a parte de comunicação da União Feminina. Como é que eu posso ajudar? Né? Chegar, irmã Felícia, como é que eu posso ajudar? Tem alguma coisa dentro do departamento que eu posso ser útil? Né? Procure encarregar da sua congregação, do distrito aí da sua igreja, seu pastor, a esposa, se coloque à disposição. Porque quem é líder enxerga e vê. Né? A gente vai conhecendo as ovelhas, né, Josi? A gente vai conhecendo, vai observando. Essa aqui eu posso chamar para ajudar secretárias. Essa aqui, olha, vai dar uma boa auxiliar aí para ajudar no coral, como secretária, né? A gente sempre, quem é líder, vai observando e vai vendo aonde a gente pode colocar cada um para servir ao Senhor. É isso aí. É isso aí, gurias? É isso aí. É isso aí, Maurício? Tempo esgotado. Tempo esgotado, gente. Tempo passa, tempo voa, fazer o quê, né? Mas e como é que você tem servido a Deus na tua igreja? Você sabe? Você já encontrou o teu lugar no corpo de Cristo? Você já parou para pensar, o que eu gosto de fazer? Qual é o meu talento? Coloque isso tudo diante do Senhor, se coloque à disposição na casa de Deus, na igreja onde você serve. Curta, comente, compartilhe, né? Quem sabe você conhece alguém que já até te perguntou, eu queria tanto saber onde eu posso servir a Deus melhor. Compartilha com ela esse podcast. Que Deus abençoe a cada um e até a próxima, se Deus quiser.